Bom, pessoal, essa é a terceira parte da aula de criar modelos de projeto de domínio. Até agora a gente viu uma introdução, como transformar as classes de associação em classes para quando a gente for fazer o projeto. E vimos também o diagrama de comunicação e o conceito de delegação, né, que são importantes para essa parte que nós vamos ver agora, que é os padrões GRASP. Nessa parte da aula a gente vai ver especificamente o padrão Expert e o padrão Creator. Essa talvez é uma das partes mais importantes, né, do modelo de projeto, que aqui a gente começa a aplicar muito dos conceitos do porquê o paradigma orientado a objeto foi criado. Quando a gente fala do paradigma orientado a objeto, sempre a gente está buscando alta coesão e baixo acoplamento. O padrão GRASP Expert vai nos ajudar a atribuir responsabilidade, por consequência vai baixar o acoplamento, né? E também vai nos ajudar a definir os acoplamentos necessários no projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é atribuir métodos nas classes. Lógico que se você tem experiência, isso aqui vai ser feito de forma quase automática, né? Mas esse processo ele deve ser pensado e ser transformado em algo quase natural quando você está criando a classe, que é a utilização do padrão GRASP. Não precisa ser necessariamente como a gente vai ver aqui nessa aula, né, seguindo os passos definidos, usando diagrama de comunicação, mas esse pensamento do padrão GRASP deve ser aplicado de forma natural para pensar em qual classe você vai atribuir um determinado método. Então a gente vai, para exemplificar, vamos analisar as responsabilidades do sistema de comércio eletrônico e analisar o contrato estabelecido para o caso de uso finalizar pedido. Então, basicamente, vamos trabalhar com esse caso de uso, finalizar pedido. Então, a gente quer transformar algumas regras desse caso de uso, porque a gente não vai trabalhar com ele na totalidade aqui por questão até de tempo, mas a gente quer transformar. Como que eu implemento essas regras no sistema orientado a objeto? Bom, especificamente a gente vai trabalhar com o passo 5, o sistema calcula o valor total do pedido. E vamos então analisar essa regra. A primeira pergunta que a gente vai sempre perguntar é o seguinte: nós vamos transformar, essa é uma regra textual, e a gente vai ter que transformar isso em responsabilidade de uma classe. Então, basicamente, o que essa regra diz? O sistema calcula o valor total do pedido. Bom, o sistema, lógico, foi uma maneira de descrever, mas o teu sistema ele é composto de várias classes que você criou. Dentre essas várias classes que você criou, qual classe é responsável por calcular o valor total do pedido, certo? Bom, de quem for a responsabilidade, nós precisamos fazer o quê? Inserir um método que para atribuir essa responsabilidade. Vai ser o método responsável por executar, né, a funcionalidade que foi aí descrita. No fim, é isso que nós queremos fazer, transformar cada regra definida em métodos nas suas classes corretas. Bom, para atribuição de método das classes, a gente vai traduzir as responsabilidades descritas nos contratos para classes e métodos. A tarefa é influenciada pela granularidade da responsabilidade. O que isso quer dizer? Quanto maior for a granularidade, ou seja, quanto mais complexo for a responsabilidade, provavelmente mais classes vão fazer parte, mais classes vão fazer parte dessa responsabilidade. Então, é muito comum que uma responsabilidade seja dividida entre várias classes e não executada por uma única classe. Para a gente fazer isso daí, né, para atribuir a responsabilidade, a gente vai usar um padrão GRASP. Eu já comentei de padrões, mas só para relembrar, o padrão ele é sempre esse par solução, né? Um par de problema-solução, que trazem uma solução adequada para aquele problema. No caso do padrão GRASP, ele está relacionado à atribuição de responsabilidade. Esses padrões eles capturam os princípios fundamentais de engenharia de software.
e codificam soluções existentes, comprovadamente existentes, por isso que é interessante utilizá-los. O padrão GRASP, que é o General Responsibility Assignment Software, ou padrão de atribuição de responsabilidade geral de software, auxilia a atribuir responsabilidades no desenvolvimento orientado a objeto, ou seja, vai nos ajudar a atribuir responsabilidades que a gente vai ver que grande parte são métodos, tem outras responsabilidades, como criar uma classe, a gente viu ali na aula passada, mas a grande parte vão ser os métodos. O padrão GRASP Expert, ou especialista, se for traduzir, especificamente, ele vai ajudar na definição das responsabilidades das classes. E qual que é o par problema, solução dele? O problema dele é: qual o princípio básico pelo qual as responsabilidades são atribuídas em projetos orientados a objetos? Ou seja, eu quero saber como eu atribuo responsabilidade às classes, né, principalmente. Solução. A gente vai atribuir responsabilidade para o especialista da informação, por isso que chama expert. O que significa atribuir a responsabilidade para o especialista da informação? Significa que a classe que tem a informação necessária para cumprir a responsabilidade é a classe que deve ser atribuída aquela responsabilidade a ela. Como eu sei qual que é a classe que tem a informação necessária? Bom, a classe basicamente a gente vai dividir em duas partes. O que ela faz e quais são suas características. As características dela são as suas informações. Então a gente vai olhar os seus atributos e vai ver aquela informação, ela tem a informação necessária para eu conseguir atribuir para cumprir essa responsabilidade? Se tem, ela vai ser, então é nela que vamos atribuir a responsabilidade. Vamos ver um exemplo, tá? Vamos voltar então ao cálculo da venda. Bom, a gente tem um diagrama de classe, que é um classe de análise, né? A gente tem aí multiplicidades, agregações, as possíveis classes de domínio. E a gente quer saber, basicamente, a nossa pergunta é: quem é responsável por calcular o valor da venda? Ou o valor total do pedido? Então, a gente vai olhar os atributos. Cesta de compra tem custo, mas é custo da cesta. O que é o pedido? Então, a gente precisa entender do domínio. Item tem subunitário, produto tem preço, pagamento tem valor. A gente tem várias informações, várias classes que têm informações referentes ao valor, mas a gente quer saber especificamente o valor total do pedido. E aí, se a gente pegar os requisitos, a gente vai ver o valor total do pedido é o valor dos produtos, mas o frete. Né? E quem vai ter esse cara é o pedido, porque o pagamento pode ter multa, né? Quem então é responsável por conhecer o valor total do pedido vai ser quem tem a informação necessária para calcular o valor total. Bom, o pedido ele tem tanto informações sobre os itens, assim como a informação sobre a entrega, que vai permitir calcular o frete. Bom, então para usar o padrão GRASP Expert, a gente vai utilizar tanto o diagrama de classe como o diagrama de comunicação. Então, pedido, como a gente já tinha falado, tem a informação necessária para calcular o valor total. No entanto, o que a gente tem que se perguntar é: pedido vai ser a única classe necessária, né, para fazer essa funcionalidade? A implementação dessa funcionalidade vai se concentrar totalmente em pedido? Vamos passo a passo para a gente entender. A gente já definiu que o pedido é responsável por calcular o valor, né, do pedido. A classe pedido é responsável por calcular o valor do pedido. E aí a gente vai usar o diagrama de classe, porque é a partir dele que nós vamos pegar as classes. É a partir dele que a gente vai pegar
tanto as classes como as ligações entre as classes para fazer o diagrama de comunicação. Então, as ligações que a gente vai fazer aqui no diagrama de comunicação tem que respeitar o que está no diagrama de classe. Se teve alguma coisa que não está batendo, algum dos dois diagramas está errado. Se você acha que o diagrama de comunicação tem uma ligação que não existia no diagrama de classe, essa ligação precisa existir, você tem que atualizar seu diagrama de classe. Bom, então o que a gente vamos começar a construir esse diagrama de comunicação usando só os objetos, né, que diagrama de comunicação a gente fala de objetos, necessários para realizar essa funcionalidade. Então, alguém aqui vai fazer uma solicitação a pedido. Essa solicitação vai ser calcular o valor total. Então, a gente atribuiu a responsabilidade de calcular o valor total do pedido à classe pedido. Como? Inserindo esse método em pedido. No entanto, para calcular o total do pedido, né? Então, basicamente, antes de continuar, basicamente o que a gente fez então aqui foi isso. A gente inseriu esse método, calcular total, aqui em pedido. Quando você cria o diagrama de comunicação, você pode fazer isso. Se você usar uma ferramenta como Asta, por exemplo, você vai ver que se dá para fazer isso automaticamente e o método vai aparecer lá na classe. Só que é muito comum que uma classe não realiza toda a responsabilidade sozinha e delegue parte das responsabilidades para as outras. Como eu falei, quem chamou o método calcular pedido não quer saber se o pedido vai fazer sozinho ou não. O que ele quer é que o pedido retorne o valor. Mas, como o exemplo do empreiteiro que eu dei, é normal que a gente precise de outras pessoas especialistas que saibam o que estão fazendo. Na orientação objeto é a mesma coisa. Então a pergunta que eu vou fazer é: a classe consegue calcular o valor total? Se não, o que ela precisa? Para ela calcular o valor total, ela precisa saber. No diagrama ali especificamente, a gente deu uma diminuída, mas ela precisaria saber o frete que a gente tirou ali para dar para o nosso diagrama ficar menor. Então ela precisaria saber o frete, que não vamos tratar agora, mas além disso, ela precisa saber o valor total de cada item. E a classe pedido, ela não tem as informações sobre o item. Quem tem a informação sobre o item é a classe item pedido. Ele tem um item subtotal. Então, item pedido tem informação para calcular o subtotal. Então, na execução do método calcular total, o que vai acontecer? Ele vai chamar o método calcular subtotal do item de pedido. Então, atribuímos à classe item pedido o método calcular subtotal. Aqui eu só estou exemplificando, dizendo que esse subitem aqui pode ser chamado N vezes. Ele vai ser chamado N vezes de acordo com o número de itens que existe no pedido. Então, a gente fez o quê? Atribuiu o método calcula subtotal no item do pedido. Então, nosso diagrama de classe vai ser atualizado e agora a gente tem um método calcular total e tem um método item do pedido. E o interessante é que a gente já sabe quando que esses métodos se comunicam por meio do diagrama de comunicação que a gente está criando. E, de novo, a gente vai perguntar, a classe consegue sozinha calcular o subtotal? Se não, o que ela precisa? Para o item calcular o valor do subtotal, ela precisa conhecer a quantidade e o preço do produto. A quantidade está aqui, mas o preço está na classe produto. Então, nesse método calcular subtotal, vai chamar o método getPreço de produto. Então, é uma colaboração entre três classes, ou quatro, né, porque tem uma classe aqui chamando o pedido, para calcular o subtotal. Isso é atribuição de responsabilidade, utilizando o padrão GRASP Expert. Como eu falei, você não precisa construir um diagrama de comunicação toda hora para fazer, mas a lógica de raciocínio tem que ser feita, porque a gente está aqui aumentando a coesão e atribuindo responsabilidade de forma correta e coesa. E vamos diminuir o acoplamento, porque as classes só vão se comunicar quando efetivamente tiverem necessidade. E aí, nosso diagrama de classe
foi estruturado. Então, a gente atribuiu responsabilidades, né? A gente pode dizer que a nossa classe pedido ela é responsável por conhecer o valor total do pedido, a nossa classe item pedido é responsável por conhecer o total do item, e a classe preço é responsável, a classe produto é responsável por conhecer o preço do produto. Eles têm 3 responsabilidades distintas que são necessárias para chegar ao total do pedido. Bom, um outro padrão que a gente pode aplicar é o padrão Creator. O Creator vai nos ajudar a definir quem é responsável por criar quem dentro de um sistema orientado a objeto. Quando a gente está fazendo uma implementação orientada a objeto, as classes não brotam, você tem que instanciar ela em algum momento. Então, qual classe cria qual? Basicamente, a gente tem dois tipos de criação, né? Dois tipos de chamada de método, desculpa. A chamada de métodos que foram instanciados e a chamada de métodos de classes estáticas. É sempre adequado a gente trabalhar com as chamadas de métodos não estáticas. Para isso, esses caras têm que ser instanciados. Então a gente vai trabalhar com o padrão Grasp Creator, que o problema dele é quem é responsável pela criação de uma nova instância de alguma classe. A solução dele vai ser atribuir à classe B a responsabilidade de criar uma nova instância de A, se algumas das condições. B agrega objetos de A, B contém objetos de A. Bom, então basicamente, se você está usando uma agregação ou composição, muito possivelmente a parte todo é responsável por criar a parte das partes. B registra instâncias, B usa objetos de A e B tem valores iniciais que serão passados para A quando da sua criação. Então, esse o 5 é muito comum, você ter os dados. Por exemplo, eu tenho um usuário no meu sistema e um empréstimo vai ser criado. Eu tenho cesta de compra, desculpa, eu tenho uma cesta de compra. Cesta de compra tem informações sobre os produtos da cesta e o pedido vai ter esses produtos. Então, provavelmente a cesta de compra vai ser responsável por instanciar o pedido. Aqui a composição e agregação. Usar também é comum, só registrar que é um pouco menos usual de você encontrar. Vamos ver esses caras aqui, ó, A e B. Então, você só tem que tomar cuidado com algumas coisas do tipo, ó, se é uma composição, cliente-pedido, essa relação é única. Então está claro que o cliente cria o pedido nesse caso, porque a gente está usando agregação. A gente pode discutir igual da cesta de compra, mas estamos olhando aqui para fins didáticos. Pedido cria entrega, certo? Isso também. Por quê? Porque a entrega faz parte do pedido. Uma composição, o todo não vive, a parte não vive sem o todo. Então, a entrega faz parte do pedido. E pedido faz parte do cliente, do jeito que está modelado aqui. Agora, a gente tem uma agregação. Tá? Aqui o que eu comentei. E aqui a gente tem uma agregação. O endereço participa tanto de entrega quanto de cliente. Aí, qualquer um dos dois podem criar. Possivelmente, quem vai criar é cliente, porque cliente tem informações para criar endereço. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter um endereço de entrega que não seja o mesmo que está vinculado ao cliente. Né? É muito comum. Em algum momento, a entrega pode criar também um endereço. Aí a gente vai ter que analisar em qual situação a gente está trabalhando e para que a gente está criando esse endereço. Tá? Então, vai depender do contrato que está em execução, pode ser um ou pode ser outro. B registra instância, B usa e B tem valores iniciais. Candidato a criador é o objeto que conhece os dados iniciais do objeto a ser criado ou usa o objeto. Então, basicamente, é isso que a gente falou. Se você precisa daquele objeto e ele não foi instanciado, você vai criá-lo. Se você tem mais de um objeto que precisa usar aquele objeto ao mesmo tempo, quem tem os objetos, quem tem os atributos para criá-lo, é o que vai ser que vai criá-lo.
E aqui um último exemplo, né? Quem deve ser responsável por criar uma instância de item pedido? Pelo padrão deve ser o pedido, porque tem uma composição. Então a gente pode criar um método create aqui, né? A gente vai ver, lógico que em Java isso fica já é no ato da instanciação, né? É automático, a gente não define um método específico. Mas a gente pode, por exemplo, se a gente usar o padrão cinto, que a gente vai mais para frente. Normalmente a classe que instancia não precisa ter um método específico para criar, né? Foi o que eu falei. E mais no diagrama de comunicação não oferece suporte para isso. Vocês vão ver que no diagrama de sequência já é possível fazer isso daqui. E aí a gente atualiza o nosso modelo. Bom, pessoal, até agora a gente viu o padrão Grasp Creator e a gente vai ver agora na última parte da aula, a gente vai ver coesão e acoplamento, né? Como melhorar a coesão e acoplamento do nosso sistema.